Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula. Então nessa aula de hoje eu vou apresentar para vocês a continuidade do que a gente trabalhou na videoaula anterior, ainda sobre contabilidade de custos. E nessa videoaula eu vou apresentar para vocês um segundo método de contabilidade de custos, complementar ao que a gente viu na videoaula anterior. E aí são os dois principais métodos. A gente não vai esgotar todas as possibilidades do ponto de vista da contabilidade, de como fazer o custeio, principalmente daqueles custos indiretos e das despesas indiretas. Então, lembrando aquilo que a gente conversou, que a gente tem um total de gastos da empresa, e esses gastos se dividem em duas naturezas. Custos, que são aqueles produtos ou serviços que são diretamente incorporados na atividade fim da empresa, que é a prestação de um serviço ou comercialização de uma mercadoria, e aquelas despesas que acontecem para que o negócio aconteça, no sentido de que, às vezes, a empresa precisa incorrer em uma série de gastos para comercializar seu produto, mas que não estão incorporados diretamente no produto que ela vende. Então, aqui eu vou usar novamente o material auxiliar, um PowerPoint e uma planilha para a gente trabalhar com um exemplo, para a gente ver como é que a gente operacionaliza isso. Mas, em primeiro lugar, eu quero trabalhar com algumas questões conceituais, para a gente entender o que é esse segundo método, que a gente está chamando de custeio baseado em atividades, ou também mais conhecido como método ABC, que vem do inglês, Activity Based Costing. Bom, a gente pode pensar o seguinte, que esse método ele é um método de custeio que utiliza as atividades da empresa para atribuir custos indiretos aos produtos, em vez de medidas volumétricas. Então, se vocês lembrarem da última videoaula, o que a gente fez foi ou usar uma proporção baseada nos custos diretos de produção para fazer a atribuição dos custos indiretos, ou a gente usou uma unidade volumétrica que foi o volume de produção. Aqui a gente vai trabalhar com uma ideia um pouquinho diferente, no sentido de que a gente vai atribuir os custos indiretos baseado na demanda que os produtos finais têm pelas atividades de suporte da empresa. Então a gente vai trabalhar com uma concepção um pouquinho diferente, no sentido de que a gente tem as atividades que a empresa realiza diretamente relacionadas à produção do bem ou do serviço. Então, se a gente pensar lá numa empresa industrial, então, todas aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente na fabricação de um produto, obviamente eles vão ser aí contabilizados como custos diretos. Mas toda a parte administrativa, relações públicas, marketing e assim por diante, que dão suporte ao negócio da empresa, eles se dividem em seu tempo de trabalho, os recursos que são utilizados, de acordo com o volume de venda ou o volume de produção de cada um desses produtos. Então, os produtos finais eles demandam mais ou menos das atividades que dão suporte ao negócio da empresa. Então, o que a gente vai trabalhar aqui é justamente fazer uma atribuição dos custos e das despesas indiretas de acordo com os produtos, no sentido de que eles demandam, cada produto demanda mais ou menos recursos da estrutura de suporte da empresa. A gente pode pensar também da seguinte forma, que o custeio baseado em atividades, o ABC, ele é um método de a gente trabalhar que vai adicionando custo ao longo da cadeia de valor da empresa. Então, o que é uma cadeia de valor? É toda a sequência de atividades necessárias, desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto final para o cliente. Ou, às vezes, essa cadeia ela pode ir um pouquinho mais à frente, no sentido de que muitas empresas prestam serviços de suporte, o chamado pós-vendas. Então, a cadeia vem desde o início, da aquisição de matéria-prima até o final, a entrega do produto para o cliente ou mesmo a prestação de serviços de suporte após a venda. Então, esse método de custeio baseado em atividades, ele vai trabalhar com essa concepção de uma cadeia de valor e a gente vai transferindo os custos à medida que a gente vai avançando nessa cadeia de valor. Então, aqui eu coloquei um exemplo simples, que a gente pode ter uma cadeia de valor que se inicia com o processo de compras, depois a gente tem lá o recebimento da compra de matérias-primas e sua estocagem. Essa matéria-prima que está estocada, em algum momento ela vai para uma transformação, se for uma empresa industrial, então vai para a produção. Da produção, isso segue para a equipe de vendas, para a distribuição e aí a questão dos pós-vendas. Então, o custo efetivo de cada mercadoria vai ser calculada
de acordo com a demanda que cada produto tem sobre toda essa estrutura da cadeia de valor dentro da empresa. Então, a gente vai ter lá, numa empresa industrial como essa, colocada aqui, vai ter um departamento dedicado só para fazer compra de matérias-primas. Outra equipe de trabalho só para receber essa matéria-prima e estocar. E a gente vai ter o pessoal da produção, mais diretamente relacionado aí ao produto final, a equipe de vendas, o pessoal que faz a distribuição e o pessoal que dá o suporte técnico. Então, tudo isso, a gente tem custos diretos e os custos e despesas indiretas que vão ser atribuídos para cada produto de acordo com a demanda que cada produto tem dessa estrutura de apoio da empresa. Então, por que a gente está apresentando esse método alternativo, o ABC, que é bastante utilizado pelas empresas, principalmente pelas empresas industriais? O principal motivo é a questão da crescente importância dos custos fixos. E aí a gente tem nas empresas industriais o peso maior da estrutura fixa da empresa no custo total dos produtos do que a própria matéria-prima e as pessoas que estão ali diretamente envolvidas na produção da mercadoria. Isso se deve por vários motivos. Então, às vezes, questões tributárias exigem que você tenha um departamento de contabilidade dedicado para isso. Outras questões estão relacionadas às próprias tecnologias de informação e comunicação. Então, muitas empresas trabalham com linhas de produção extremamente automatizadas, inclusive robotizadas. Então, essa estrutura, que é um capital, uma máquina, um equipamento, é uma estrutura de custo fixo, que aí precisa ser depois atribuído o seu custo de aquisição e de manutenção sobre os produtos que todo esse maquinário produz. E, claro, essa distribuição vai ser de acordo com a demanda que cada produto tem sobre o uso de toda essa estrutura fixa e tecnológica. Outra justificativa para a gente adotar o ABC em vez daquele critério de absorção simplesmente que a gente fez na última videoaula seria o fato de que quando a gente divide toda a estrutura de custo da empresa de acordo com as diferentes atividades ou mesmo departamentalizado, o custo que cada departamento tem para a empresa, isso permite uma melhor gestão sobre os custos das empresas e permite também identificar oportunidades de otimização. Então, às vezes, o problema do alto custo de produção ou do custo final de um produto não está associado na produção em si, mas pode estar associado aí na estrutura fixa da empresa. Então, despesas com marketing ou problemas de estocagem, muito desperdício nos estoques, uma má administração do estoque. Então, aí a gente consegue identificar, quando a gente tem essa classificação dos custos departamentalizado ou por atividades que a empresa executa, a gente consegue também identificar ali onde há gargalos ou onde há oportunidades de melhoria no sentido de reduzir custos da empresa. Então, é uma forma de a gente enxergar um pouquinho melhor a questão dos custos do ponto de vista gerencial. E a gente vai ver, quando a gente terminar de apresentar o exemplo, que o método ABC também permite uma maior precisão no custeio, principalmente na hora de ratear aqueles custos indiretos, despesas indiretas, sobre os produtos finais. Então, na última aula, a gente já viu uma pequena diferença que havia no custo unitário quando a gente adotava um critério ou outro. Então, se a gente utilizava a proporção dos custos diretos, a gente chegava em um determinado valor. Se a gente usava a proporção na produção, para cada produto, então a gente chegava num valor bastante distinto. Então aqui também vai ter essa situação de a gente chegar num valor completamente diferente. E como a gente vai estabelecer o custo unitário com base nas atividades que a empresa realiza, aí a gente vai chegar num custo final um pouquinho mais preciso do que simplesmente trabalhar ali com o volume de produção, que já é um indicador melhor do que o primeiro que a gente utilizou, que foi os custos diretos. Bom, aqui eu coloco nesse slide uma ideia básica de como é o funcionamento do custeio, baseado em atividades. Então, como eu já mencionei, a demanda por atividades, principalmente aquelas atividades de suporte da empresa, é que vai determinar o custo, ou os custos dos produtos, sejam bens ou serviços, fabricados ou prestados pela empresa. E aí, o que são atividades? As atividades são
aquelas tarefas que a empresa realiza, mas para as quais ela precisa aplicar recursos. Né? E aí são vários recursos, recursos humanos, materiais, tecnológicos e mesmo financeiros, né? Que são aplicados para a execução de uma tarefa. E aí cada produto vai demandar, principalmente dessa estrutura, né, de suporte da empresa, mais ou menos. E aí a tarefa do custeio do ABC é justamente identificar o quanto cada produto usa dos recursos da empresa. Então, toda essa estrutura de suporte, a gente vai pensar que são recursos que a empresa tem para realizar seu negócio. E aí, conforme um produto vai demandando, vai usando recursos dessa estrutura de apoio, a gente vai também aí fazendo o cálculo de quanto custa esse produto efetivamente. Então, a gente pode pensar o seguinte: a gente tem lá um pessoal dedicado para realizar compras. A gente tem dois produtos diferentes, então produção de refrigerante e produção de cerveja. Se esse departamento dedica mais tempo para comprar insumos de refrigerante e menos tempo para comprar os insumos para cerveja, então é de se esperar que na hora de ratear os custos, né, do departamento de compras, o que os refrigerantes têm um peso maior aí na hora de absorver, né, esses custos indiretos. Aqui eu coloquei algumas etapas, né, de como a gente pode contabilizar os custos pelo método ABC. E aí a gente tem o seguinte: o primeiro passo seria identificar todas as atividades que a empresa realiza e seus respectivos custos. Então, geralmente, isso é feito por centros de custo, né, nas empresas, que correspondem, em alguma medida, ou a atividades, né, ou a departamentos específicos. O segundo passo seria, identificado, né, as atividades e seus respectivos custos, fazer a alocação dos custos dos departamentos aos custos das atividades. Né? Então, qual que é a diferença? A gente pode ter um departamento de compras, como eu mencionei, só que ele pode desempenhar diferentes atividades. Tem as atividades relacionadas à compra de insumos para refrigerantes e outro para insumos de cerveja. Então, a gente faz essa primeira divisão. Né? Quanto que ele dedica, quanto do custo dele está destinado para uma coisa, quanto está destinado para outra. O terceiro passo, que é o mais importante, que é o identificar os indutores de custos, ou também aí na literatura a gente vai encontrar cost drivers, né, do inglês. Então a tradução aí que eu encontrei a melhor em termos de semântica foi essa de indutores de custos, que nada mais é que o critério que a gente vai estabelecer para fazer o rateio. Então é a unidade de medida que a gente vai utilizar para calcular a proporcionalidade, né, de rateio dos custos indiretos para as atividades subsequentes. Né? Então, para as atividades que vêm em sequência e, por sua vez, para os produtos finais. Tá? Pensando naquela ideia lá da cadeia de valor. E aí sim, né, depois de identificados os indutores de custos, né, os critérios que a empresa vai adotar para dividir os custos entre os outros departamentos ou entre os produtos finais, aí assim a gente só faz a conta. Né? Divide os custos das atividades pelos respectivos indutores de custos ou cost drivers. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo, né, de como é que a gente poderia separar as atividades da empresa, seguindo essa lógica também de cadeia de valor. A gente pode pensar o seguinte: a gente tem algumas atividades de suporte, né, de instalações. Então, pensando numa empresa industrial, então a gente teria lá administração da fábrica, manutenção predial, serviços gerais, por exemplo, limpeza, segurança, etc. São atividades que não têm relação direta, né, necessariamente com o produto final, mas que são atividades importantes de suporte para o negócio, né, então elas precisam acontecer e que, em algum momento, elas precisam ser repassadas, né, essas despesas para o custo final. Avançando um pouquinho, a gente tem atividades também de suporte, mas que estão já mais próximas aí ao produto final. A gente pode pensar que a gente, numa empresa como produtora de refrigerante, a gente tem lá equipes dedicadas a planejar, a fazer engenharia do processo de produção, cuidar do processo de produção, e outras também dedicadas aí a especificações do produto final, que não são atividades de execução, mas são atividades de planejamento necessárias para o sucesso do negócio. Depois sim a gente começa a ter as chamadas atividades em lotes. Então, pensando ainda numa empresa industrial, a gente teria lá, né, a questão da preparação de materiais, movimentação de materiais. Então, se a gente tem um estoque, né, a gente tem que separar os lotes que vão para a produção, levar até a linha de produção,
fazer os pedidos, fazer a inspeção de compras. Então, muitas empresas trabalham com controle de qualidade, então tem que verificar também se os insumos de produção estão de acordo com as especificações, né, técnicas de segurança para que possam ir para a linha de produção. Então, é uma atividade necessária, precisa ser feita e que custa para a empresa. Então você tem que ter lá uma equipe de trabalho, né, espaço físico para que isso aconteça. Equipamento, software, etc., que vão auxiliar nessas tarefas. E que não são, né, a produção do produto especificamente, né, são atividades de suporte ainda. E aí sim a gente tem as chamadas atividades unitárias, que aí são, né, os materiais incorporados na mercadoria final, mão de obra direta, as máquinas que são utilizadas, aí a gente colocaria horas máquinas, né, o tempo gasto para a produção de cada mercadoria, energia elétrica, enfim, né, todos os insumos diretos, né, envolvidos na produção dos bens e dos serviços da empresa. Bom, aqui eu coloquei, né, para vocês algumas questões mais conceituais e agora eu vou apresentar um exemplo de como que a gente, na prática, faz o cálculo do custo, né, do custo unitário final, ou do rateio dos custos indiretos e despesas indiretas, utilizando o método ABC. Por isso eu vou recorrer aqui a essa planilha, onde eu tenho o seguinte. Tá? Então, vamos trabalhar com um exemplo em que eu tenha uma empresa com somente 2 departamentos, tá? Para simplificar. E que também as minhas despesas sejam resumidas em salário de pessoal, tá? E o material de consumo. E aí a gente vai ter o seguinte. Eu tenho lá uma empresa que tem o departamento de almoxarifado e o departamento de produção, de tal maneira que os salários do almoxarifado somam 78 mil, da produção 280 mil, e aí eu totalizo só de salários 358 mil na empresa. E eu tenho lá o consumo de materiais, que totaliza 282 mil, divididos, né, 62 mil para o almoxarifado e 220 mil para a produção. Então vejam, esses 640 mil que totalizam aqui no final, eles são os gastos indiretos por departamento. Tá? Então eu tenho abertura, mas no total ali eu tenho o quanto a empresa gasta indiretamente. Tá? Depois eu coloquei aqui uma tabela 2, tá? Que eu faço para efeitos de comparação lá no final, tá? O custeio pelo método de absorção. Tá? E eu também trago algumas outras informações. Tá? Primeiro, eu tenho aqui os gastos, né, os custos diretos de produção. E aí vamos pensar que a gente está trabalhando com uma empresa que fabrica 2 tipos de tecidos, né, tecidos de algodão e tecidos de linho, também para simplificar a exposição do conteúdo. Então a gente pode ver o seguinte, vamos supor que para a produção de algodão a empresa gasta 140 mil reais com matéria-prima e 360 mil reais com mão de obra, totalizando aí os 500 mil reais de custos diretos. E aí na produção do linho, gasta menos matéria-prima, 65 mil, menos mão de obra também, 135 mil, e aí um total de 200 mil, tá, de custos diretos. Somando os 2 produtos, a gente tem 700 mil. E aí eu também estou supondo que a produção, em termos unitários, tá, de cada um dos tecidos, é de 280 mil unidades para o algodão e 70 mil unidades de tecidos, tá, para o linho, totalizando aí 350 mil unidades de tecido. E aí, se a gente aplicasse lá o método baseado na proporção da produção no volume de produção, a gente teria que o algodão representa 80% da produção e o linho 20% da produção. De tal maneira que se a gente fizesse o rateio lá das despesas, dos gastos indiretos que a gente colocou lá em cima, a gente teria a seguinte divisão. Esse 512 mil nada mais é do que, tá, os 640 mil do total dos gastos indiretos, multiplicado aí pela proporção de 80%. E aí, obviamente, os outros 20% vêm aqui para o linho, totalizando os 640 mil. Então, se a gente somar os custos diretos com os custos indiretos, a gente chega aí num total de 1.340.000. Sendo que o custo total na produção de algodão é de 1.012.000 e do linho 328.000. Aqui na última linha eu faço a divisão do custo total pelo volume de produção. Então a gente chega lá num custo unitário do algodão de R$ 3,61 e do linho de R$ 4,69. E claro que na coluna total a gente tem a média, tá,
do custo unitário de ambos os produtos. Mas o que interessa para a gente são esses dois dados aqui, que é a divisão entre o custo do algodão e o custo do linho. Bom, isso foi método de absorção, custeio por absorção. Agora eu vou fazer a conta usando o método ABC. Só que para fazer isso, a gente precisa, como eu falei anteriormente, dos nossos cost drivers, ou dos indutores de custo. E aqui eu estou fazendo uma sugestão. As empresas, efetivamente, elas adotam critérios próprios, de acordo com o que ela considera mais adequado para o seu negócio e para cada atividade envolvida aí no seu negócio. Então vamos pensar o seguinte: a gente tem o departamento do almoxarifado, que é encarregado de receber mercadorias, matérias-primas, e colocá-los à disposição aí dos demais departamentos. Aí a gente só tem mais um departamento da produção e diretamente na produção dos produtos que a empresa fabrica, nesse caso o algodão e linho. Então a gente vai trabalhar com o seguinte: o indutor de custo, nesse exemplo, vai ser o número de lotes que o departamento entrega periodicamente. Pode ser um período de um mês, um período de um ano. Então vamos pensar que o almoxarifado se divida da seguinte forma: 50 unidades de lotes, 50 lotes entregues para o departamento da produção, e aí são lotes para o departamento da gestão da produção, não para os produtos finais. E aí que a gente tem lá 90 unidades para a produção do algodão, e 60 para a produção do linho, totalizando aí uma capacidade de entrega de 200 lotes. Já o departamento de produção, que envolve também a questão do pessoal que faz o planejamento de produção, a estrutura de suporte à produção direta, a gente pode trabalhar com número de horas de trabalho, e aí tanto do pessoal quanto das máquinas envolvidas. E aí a gente pode pensar o seguinte: que o pessoal da produção se divide em suas horas de trabalho da seguinte forma: 800 horas dedicadas aí à produção do algodão, e 1.200 para a produção do linho, totalizando aí uma capacidade de trabalho de 2.000 horas em um determinado período de tempo. Bom, como você já pode imaginar, essas divisões é que vão fornecer os nossos critérios de rateio lá na frente. Então, os nossos indutores de custos é que vão ser os nossos critérios de divisão dos custos indiretos. Então, aqui embaixo, eu preparo a terceira tabela, em que a gente vai fazer a conta de como vai ficar o custo unitário depois que a gente fizer a distribuição dos custos através do método ABC. Então, aqui a gente tem o seguinte: tenho lá a descrição dos gastos na primeira coluna, depois eu tenho os gastos indiretos do almoxarifado e da produção, que são os gastos que a gente vai ter que ratear. Então, esse total de 640 mil, são aqueles nossos 640 mil lá de cima. E eu já tenho alguns gastos diretos estabelecidos aqui. Então, aqueles diretamente envolvidos na produção do algodão e do linho, que totalizam aí os nossos 700 mil reais. Então, somando tudo, a gente tem lá 1.340.000 reais, que foi o total de gastos da empresa. Agora, a gente tem que fazer o rateio desses 640 mil reais entre o algodão e linho. E aí a gente vai trabalhar com aquela ideia de ir distribuindo os custos indiretos ao longo da cadeia de produção, ao longo da cadeia de valor. Então, o primeiro passo, a gente vai atribuir todos os custos do departamento do almoxarifado para frente. Então, a gente viu lá que o almoxarifado ele dedica horas para atender o departamento de produção e também para atender as demandas diretas da produção de algodão e de linho. Então, a gente vai usar aqueles números de lotes entregues como parâmetro, ou como indutores de custo, para dividir ou para jogar para frente na cadeia de produção as despesas, esses 140 mil reais, do almoxarifado. Então, a gente vai ratear pela proporção dada pelo número de lotes entregues no total de lotes entregues. Então, eu vou pegar aqui os 50 e vou dividir pelo 200, que é o total de lotes entregues, para a gente chegar na proporção. Então, eu vou arrastar a fórmula aqui para a direita e a gente tem aí o total. Então, veja, a gente vai pegar os 140 mil reais, vai jogar 25% para o departamento de produção, 45% para a produção de algodão e 30% para a produção de linho. Então, aqui a transferência do almoxarifado que eu estou chamando é justamente essa
a atribuição dos custos para frente na cadeia de valor. Então vou pegar os 140 mil e vou multiplicar aqui pelos 25%. Vou fixar a referência para eu poder arrastar a fórmula para o lado. Então, fazendo isso aqui, eu tenho o seguinte, puxei só até a coluna do linho aqui. Então, o que está acontecendo? Eu estou tirando os 140 mil aqui, do almoxarifado, e estou acrescentando esses 140 mil, a gente vê a soma aqui embaixo, estou acrescentando esses 140 mil, distribuídos da seguinte forma: 35 mil para a produção, 63 mil para a produção do algodão e 42 mil para a produção do linho. Bom, feito isso, a gente tem o seguinte, aqui embaixo a gente já está totalizando 1.340.000, só que eu tenho agora ainda custos indiretos que estão no departamento de produção que precisam ser associados aí aos produtos finais, o algodão e o linho. Então falta eu atribuir R$535 mil aos custos finais aí do algodão e do linho. A gente vai repetir o mesmo processo, a gente fez ali em cima. Agora a gente vai jogar para o algodão e jogar para o linho os custos da produção de acordo com a demanda que cada produto tem sobre as atividades da produção. E aí eu vou trabalhar com a proporção percentual. Então a gente tem lá 800 horas de trabalho dedicadas para a produção de algodão, dividido pelo total de horas. Vou fixar a referência aqui, vou arrastar a fórmula para a direita, e aí eu tenho o nosso critério de rateio, o nosso cost driver. Então aqui embaixo eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá em cima. Vou pegar os R$535 mil e vou multiplicar, vou fixar a referência aqui, e vou multiplicar aí pelo critério de rateio. Então, arrastando aqui para o lado, eu tenho como é que vai ficar a divisão final. Então, eu vou atribuir daqueles R$535 mil, 214 mil para a produção de algodão e 321 mil para a produção do linho. De tal maneira que aqui na antepenúltima linha, a gente tem o total dos custos, dos gastos, aí, tanto diretos e indiretos, dedicados para o algodão, então R$777 mil, e para o linho, R$563 mil. De tal maneira que se eu somar as duas coisas, eu chego aqui no 1.340.000, que é o total dos gastos da empresa. Eu coloquei na penúltima linha novamente os dados do volume de produção, então a produção unitária, tanto do algodão quanto do linho, para que a gente possa aí calcular o custo unitário, o gasto unitário, a gente poderia chamar também, efetivo de cada um dos produtos. Então a gente vai pegar aqui os R$777 mil e vai dividir pelo volume de produção, 280 mil unidades. E aí vou colocar isso aqui em unidade de moeda, arrasto para o lado e a gente vai chegar nos seguintes valores. O custo unitário do algodão, tecido de algodão, ficou em R$2,78 e o do linho ficou em R$8,04, sendo que o total ficou em R$3,83. Se a gente voltar lá em cima, no custeio por absorção, a gente vai observar uma pequena diferença. Aqui a gente tinha o algodão mais caro, R$3,61, comparando aqui com os R$2,78. E o linho ficou bem mais caro. Então aqui era R$4,69 e lá embaixo ficou R$8,04. Então percebam que, apesar dos custos diretos e do volume de produção do linho serem menores, o tempo da estrutura fixa da empresa, dos recursos que ela precisa para produzir o linho, é muito maior do que o necessário para produzir o algodão. Então, é mais complexo produzir o linho do que o algodão. De tal maneira que toda a estrutura, nesse caso o almoxarifado e o departamento de produção, dedicam mais tempo ou mais recursos para a produção do linho. Assim, o linho acaba ficando mais caro do que ele efetivamente custava, quando a gente adotava o método de custeio por absorção. Então isso é uma coisa importante para a gente chegar num custo efetivo dos produtos finais de uma forma mais precisa. Então, nesse caso, a gente poderia cobrar
no preço de venda do algodão um pouco mais barato, porque efetivamente ele demanda menos recursos da empresa, e cobrar mais caro pelo linho. Até não só pela questão da qualidade do produto, mas também porque ele demanda muito mais, né, recursos da empresa para a sua produção. Então, dessa forma, a gente tem esse método com o CIDADC, né, que ele vai jogando para frente na cadeia de valor da empresa os custos, até chegar no final, que é o rateio dos custos entre os diferentes produtos que a empresa produz. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar nessa videoaula era isso. Tá? Eu vou deixar na minha página pessoal uma atividade para vocês realizarem, tá? Referente a essas duas últimas videoaulas, sendo que a presença de vocês, tá? Referente a essas duas aulas, então o videoaula anterior serviu para cobrir a aula que a gente não teve no dia 22, tá? Essa aula de hoje serve para cobrir a aula do dia 5 de abril, tá? Que a gente também não teve de forma presencial. E aí, vocês vão resolver a atividade, né? Vocês podem me entregar até a terça-feira, dia 12, me mandem por e-mail, né? Dia 12 de abril, até dia 12 de abril. E aí, obviamente, né, a presença de vocês nessas duas videoaulas está condicionada aí à resolução do exercício. Então, capriche na atividade, qualquer dúvida vocês podem me escrever, que eu respondo para vocês. Okay? Na terça-feira, na próxima terça-feira, dia 12, a gente já volta a ter os nossos encontros normalmente. E aí vocês podem me mandar a atividade por e-mail, tá? Ou me entregar pessoalmente na terça-feira. Ok? Então é isso, vejo vocês na próxima semana. Até mais!